E aí, gente? Você é daquelas pessoas que quebra a cabeça na hora de fazer uma adição ou uma subtração com frações? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Bom, primeiro a gente vai falar de quando a gente tem os denominadores das frações iguais, ou seja, a gente está somando ou subtraindo frações com o mesmo denominador, certo? Então aqui, por exemplo, 2/8 mais 5/8. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Se eu tenho 2/8 mais 5/8, vamos fazer aqueles desenhos de uma barrinha dividida em várias partes para a gente entender o que está acontecendo? Vou desenhar aqui para vocês. Então aqui, a gente tem que o nosso 2/8, ele é um inteiro dividido em 8 partes iguais, finge que estão iguais, tá? Em 8 partes iguais, e eu tô pegando duas dessas partes, né? 2/8. Se eu pegar esse mesmo inteiro, dividir em 8 partes iguais, igual a dividir antes, e pegar 5 partes iguais, eu tenho 5/8, ok? E o que eu quero com essa operação? Eu quero saber o que eu vou ter se eu juntar essas duas partes com essas 5 partes, ok? E eu posso juntar porque elas são partes de mesmo tamanho, iguais, certo? Eu peguei o mesmo inteiro nos dois casos e dividi por 8, ok? Então, aqui é fácil, porque eu pego essas duas partes junto com essas 5 e no total eu vou ter quanto? 5 mais 2, que são 7 partes de 8. Então, a gente vai ter 7/8, ok? Se a gente juntar tudo no mesmo quadradinho, vai ficar assim. 2/8 mais 5/8 igual a 7/8. Eu vou pegar essas duas partes, vou colocar aqui, e depois eu pego essas 5 partes e coloco aqui. Então, o que eu fiquei? Com 7 partes de um total de 8, ou seja, 8 partes formam um inteiro, e aqui a gente tem 7 partes de 8, 7/8, ok? Então, é isso que acontece aqui. Então, a nossa conta fica 7/8. E o que eu fiz? Eu mantive o mesmo denominador, certo? Aqui eu tinha 8 e aqui eu tinha 8 também. Então, o meu inteiro está dividido na mesma quantidade de partes nos dois casos. Então, ele continua dividido em 8 na nossa resposta, ok? Então, a gente mantém o mesmo denominador. Ok? E o que acontece nos numeradores? Eu tinha 2 e 5 e fiquei com 7. Aqui na hora que eu fiz o desenho, eu não peguei essas duas partes, coloquei aqui, e essas 5 partes e coloquei aqui. Foi isso, eu juntei as partes. Então, eu juntei os numeradores. Eu fiz 2 mais 5, que dá 7, ok? Então, eu adicionei os numeradores, certo? No caso da subtração é a mesma coisa, tá? Vou colocar aqui uma conta. No caso da subtração, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente está dividindo no mesmo número de partes, a gente vai fazer o mesmo denominador, ok? Igual a gente fez aqui, vai manter o mesmo denominador. E a gente vai subtrair as partes. Então, eu tinha 5, tirei duas partes, eu fiquei com 3, ok? Então, no caso da subtração, a única diferença é que a gente subtrai os numeradores, ok? Beleza? Então, a gente fez a subtração dos numeradores. Vamos ver agora o caso em que a gente não tem os denominadores iguais. Então, agora nesse exemplo aqui, 1/6 mais 2/8, a gente não tem os denominadores iguais, ok? A gente tem denominadores diferentes. O que é isso? O que significa essa conta? Eu escrevi aqui as barrinhas de novo para a gente ver o que significa. Eu tenho 1/6. Peguei uma barrinha que representa um inteiro, dividi em 6 partes iguais e tomei uma parte dela. Então, só esse pedacinho aqui. No 2/8, eu peguei a mesma barrinha, só que ao invés de dividir em 6 partes, eu dividi em 8. Então, eu dividi em 8 partes iguais e peguei duas. Percebam que agora o tamanho
da nossa unidade aqui, do pedacinho que a gente está usando, é diferente. Aqui eu tenho um pedacinho um pouquinho maior do que eu tenho aqui, ok? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar um jeito de recortar esses pedacinhos para que as partes fiquem iguais, ok? E como que a gente faz isso? A gente divide esses pedacinhos em pedaços menores. E quantos pedaços a gente vai dividir? A gente tem que achar uma quantidade que seja múltiplo de 6 e múltiplo de 8. E é qualquer múltiplo que a gente vai usar? Não, né? Por quê? Porque existem vários múltiplos que são múltiplos comuns de 6 e de 8. Mas, para a gente facilitar as nossas contas, a gente vai pegar o menor múltiplo comum. Dá certo com outros múltiplos? Dá certo, só que a gente vai trabalhar com números maiores. Então, é melhor a gente pegar o menor múltiplo comum, que é o nosso mínimo múltiplo comum, o MMC, ok? Como que a gente calcula o MMC? Vamos lembrar disso. Para achar o MMC de 6 e de 8, a gente faz esse processo aqui, não sei se vocês lembram. A gente vai fazer divisões e sempre que der para dividir os dois ao mesmo tempo, a gente divide. Quando der para dividir um só, a gente divide. E quando der para dividir o outro, a gente divide, ok? Então vamos começar dividindo por 2, que dá para dividir os dois. Ok? 6 por 2 dá 3 e 8 por 2 dá 4. Vamos dividir por 2 de novo, só que esse 3 que não dá para dividir, ele vai ficar do jeito que ele tá, ok? Vai manter o 3 ali. Agora a gente divide por 2 mais uma vez. E agora a gente divide por 3. Agora, todos os números que eu tinha aqui viraram 1, certo? Depois de todas essas divisões. Então eu posso parar. E o nosso MMC é a multiplicação desses números que ficaram aqui desse lado, da direita, ok? Então, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 3 dá 24. Então, o MMC de 6 e 8 é o 24. E é ele que vai ser o nosso novo denominador, ok? Agora, o que a gente vai fazer? Tá, a gente achou o nosso novo denominador, que é 24, ok? Então, quer dizer que a gente vai dividir essa barra em 24 pedacinhos, tá? Tanto essa quanto essa, ok? Só que para eu dividir essa daqui em 24 pedacinhos, eu vou pegar cada pedacinho desses 6 e dividir em quantas partes? Em 4, né? Se eu dividir cada pedacinho desse em 4 partes, eu vou ter 6 vezes 4, que é 24. E a mesma coisa eu vou fazer aqui. Para eu ficar com 24 pedacinhos, eu vou ter que dividir cada pedacinho desse aqui em 3 partes, que daí eu vou ficar com 8 pedacinhos dividido em 3 partes, 8 vezes 3, que é 24 também, ok? E agora a gente vai achar o quê? As frações equivalentes a essas frações aqui, só que pensando que o meu inteiro está dividido em 24 partes, que o meu denominador é 24, ok? Vamos fazer isso. Eu tenho um sexto e eu quero achar a fração equivalente a um sexto com denominador 24. Eu sei que daqui para cá eu estou multiplicando por 4. Ah, como que você descobriu isso, Ellen? É só fazer 24 dividido por 6, ok? Que dá 4. Então eu sei que eu estou multiplicando 6 por 4 para chegar no 24. Então eu tenho que fazer essa mesma multiplicação em cima. Eu tenho que multiplicar 1 por 4, que vai dar 4, certo? Essa vai ser a nossa nova fração que a gente vai usar para fazer a conta. Vamos ver a outra. Agora eu tenho que transformar essa fração 2/8 numa fração com 24 como denominador, ou seja, uma fração equivalente a 2/8 com 24 no denominador. A mesma coisa, o mesmo raciocínio, tá? Do 8 para o 24, eu multiplico por 3. Como que eu descobri? Divido 24 por 8, ok? Aqui, então, vezes 3, que dá 24. A mesma coisa eu faço em cima. 2 vezes 3, que é 6, ok? Então, são essas as novas frações que a gente vai usar para fazer a conta, ok? Então, a gente coloca aqui embaixo 24.
E aquela regrinha que você já deve ter escutado seu professor falar, do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, nada mais é do que isso daqui, buscar as frações equivalentes. Quando eu pego 24, divido por 6 e multiplico por 1, é isso daqui que eu fiz, é esse processo que eu fiz embaixo. Então, se você prefere fazer separado, achar as frações equivalentes e depois calcular, tudo bem, não tem problema, ok? Ou você já faz assim direto, tá? Então, 24 por 6 dá 4, vezes 1 que dá 4. É exatamente isso daqui que a gente encontrou, ok? 4 sobre 24. A mesma coisa a gente vai fazer no outro. Então, 24 por 8, que dá 3, vezes 2, 6. É isso daqui, ó, é essa fração. Então, na hora que eu escrevo aqui mais 6, é exatamente isso que eu fiz embaixo, ok? Eu escrevi a fração 4 24avos somada à fração 6 24avos. E a gente não viu lá no primeiro exemplo que quando a gente soma duas frações com o mesmo denominador, a gente só soma os numeradores? É isso daqui, ó, já está escrito bonitinho, 4 mais 6. Isso daqui vai dar 10 sobre 24, ok? Vou apagar aqui para a gente continuar. E agora, para finalizar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa simplificar essa fração até a gente obter uma fração irredutível, uma fração que não dá para simplificar mais. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 2. E eu obtive 5 dozeavos. Não tem como simplificar mais. Por quê? Porque o 5 é um número primo e o 12 a gente não consegue dividir por 5. Então, não vai ter um número que a gente consiga dividir em cima e embaixo, ok? O único número que a gente consiga dividir o 5 e o 12. Então, essa é a nossa resposta. Agora, vamos pensar como que funciona para subtração. Na subtração, coloquei aqui um exemplo. Só troquei, né, a posição dos números e troquei o sinal. Então, 2/8 menos 1/6. A mesma coisa, pego o MMC de 8 e 6, que a gente já calculou, que é 24. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima, é esse processo aqui, que a gente viu que é a mesma coisa que achar as frações equivalentes. Então, 24 por 8 dá 3, vezes 2 dá 6, e 24 por 6 dá 4, vezes 1 dá 4. Só que o que eu fiz? Eu mantive o meu sinal de menos, ok? Eu tinha sinal de menos aqui, então aqui eu vou manter ele. E agora eu faço a subtração dos numeradores, mesma coisa que a gente tinha antes, ok? Então, 6 menos 4, que dá 2. 2 sobre 24. Aí eu posso simplificar, dividir em cima e embaixo por 2. 1 dozeavos, ok? Essa então é a nossa resposta. Então é assim que funciona a adição e a subtração de frações, ok? Então lembre-se sempre que o que a gente faz? Por que a gente acha MMC? Para a gente conseguir redividir os nossos inteiros em partes iguais, ok? Então eu tenho que dividir ele em partes menores e tem que ficar a mesma quantidade para todas as frações, ok? E por fim, a gente vai achar as frações equivalentes com esse novo denominador, com o nosso MMC como denominador, ok? Então é isso. E essa foi a nossa aula sobre adição e subtração de frações. Se você gostou, deixa seu like pra gente, se inscreve no nosso canal, deixa aqui nos comentários algum assunto que você quer ver nos próximos vídeos e lembre-se, a gente tá junto.